Pessoal, as reflexões acerca de desistir da vida vai trazer para nós um olhar sobre aqueles que ficam, que são tantos quantos na esfera de convivência de quem desiste não continuar nessa encarnação por algum motivo, se vê privado da companhia daquele que resolveu ir embora. Até mesmo porque quando alguém chega a ter uma atitude desse naipe, vai dizer para nós de um adoecimento que já estava acontecendo, em curso, e que veio a colapsar a possibilidade do outro nessa situação de continuar. Visto que o indivíduo, ele quer a vida, mas ao se deparar com uma determinada situação muito crúcia, difícil para ele não consegue ajuizar de forma lúcida e equilibrada que ele pode dar um tempo para se recuperar, que ele pode deitar e dormir para tentar ganhar mais força, que ele pode ir passear num bosque para poder retemperar a sua energia. São perspectivas que naquele momento estão obnubiladas para o indivíduo e ele não consegue divisar essa saída, mesmo que ela exista e esteja ali diante dele. Então, junta-se uma série de fatores em que ele percebe que é desafiador para ele, e até mesmo quando nós consideramos a nossa caminhada num orbe de prova e de expiação, é desafiador para todos nós. Mas o indivíduo ele já pode estar com alguma fragilização importante, em que no momento em que acontecem situações que pioram para ele o quadro, ele decide que não deseja passar por aquilo, mas não que ele não quer continuar a sua vida, mas ele quer de alguma forma pular aquele momento e que ele não vê como fazer isso sem ter uma atitude para se subtrair aquele instante e que virá a significar o seu desencarne. Inclusive, gente, o indivíduo, quando ele está no astral depois de um ato como esse, naturalmente que ele vai precisar de um tempo mais ou menos prolongado para uma reharmonização mínima. Por isso que para aqueles que ficam, é importante manter as lembranças boas que foram vividas com esse alguém que se foi, porque se nós considerarmos, por exemplo, nós encarnados, e que a nossa família, no momento que a gente não está presente, fale mal de nós, isso já seria invasivo para nós, soaria ruim. Agora imagina alguém que desencarna pelo autoextermínio e que no astral vê, até considerando a questão das vibrações que acaba chegando para esse indivíduo onde ele está, que os seus familiares estão falando mal dele pelo que ele fez ou o condenando. Isso tem o efeito de um chicote na carne viva para quem está de lá recebendo isso. Por isso que existe a recomendação de nós ficarmos nos momentos felizes, porque nós não podemos reduzir o outro a uma experiência. Se naquele momento o outro veio a falhar e acabou desencarnando, existiram muitos momentos fora daquele que foram bons. Que, por exemplo, uma mãe pode trazer essas lembranças benditas na infância com esse filho, na adolescência, nas datas que pôde viver com ele, que ela pode evocar
e que vão ser como bálsamo para o seu coração, porque então ela vai ficar com a experiência do que foi bom e, inclusive, dá gratidão por isso, porque a gratidão ela é muito especial porque ela vai significar para nós reconhecer que recebemos. O indivíduo que consegue agradecer é aquele que enxerga estar recebendo algo de bom. Por isso que nesse sentido, a gratidão, ela é uma experiência de nutrição interna. E nesse sentido que quando eu posso encher o meu coração dessa vibração, eu estou então me enchendo dessa nutrição emocional e que por isso tem essa visão de ser um meta-sentimento que vai realizar essa distribuição interna que nos energiza positivamente e vai elevar nossa vibracional frequência, vez que é um reconhecimento. Por isso que ao invés de eu ficar no negativo, num acontecimento com alguém que tenha sido ruim, como a gente considerar um genitor diante de um filho que suicidou, eu vou focar nas coisas boas que nós podemos viver, que até aqui nós tivemos aquelas experiências e que costurarão experiências que virão, porque nós nos encontraremos. Até considerando que quando os pais recebem uma alma do espaço, com o compromisso de ajudá-la a evoluir, eles já têm uma experiência, geralmente, com esse espírito que vai reencarnar ali naquele berço. Até mesmo, gente, quando nós falamos a questão de adoção, porque mesmo nos casos em que não houve um nascimento biológico naquele berço em questão, existe já entre aqueles espíritos que recebem um filho pela via adotiva uma ligação do pregresso. Mas, mesmo que a nossa continuidade de convivência seja interrompida, enquanto aqui, nessa encarnação que nós estamos, nós sabemos que a nossa convivência ela continuará após aquele acontecimento, por não ter sido feito interrupção da nossa trajetória enquanto espíritos imortais, mas apenas de uma experiência naquela encarnação, enquanto encarnados. Como uma moça que ela houvera perdido a filha numa experiência de autoextermínio, essa moça jovem, aí tinha formado, estava começando a clinicar, e acabou que foi uma experiência traumática para todos que os conheciam. Então, para a mãe, foi algo realmente traumatizante, aquilo que aconteceu. Mas ela comentava, até quando a gente pega essa perspectiva de que a morte é vida, que não quer nos separar, que ela tinha experiências em que ela estava no desdobramento do sono e encontrava com o espírito dessa filha. E que ela teve um pressentimento de estar de mãos dadas com essa filha andando ali, de em frente ao mar, pisando na areia, e traz que a continuidade da convivência é fato que vai acontecer, mesmo com alguém que já tenha desencarnado. Inclusive, quando nós consideramos que
o outro, onde ele estiver, eu posso, com a minha automelhoria, ajudá-lo. Então, seja pela forma que for, quando um ente querido ele vem a desencarnar, se eu continuo a minha vida procurando vencer a mim mesma e deixar coisas boas por onde eu passo, em memória daquele que se foi, é a melhor forma de contribuir com aquele que desencarnou. A gente tem diversos relatos de genitores que procuravam Chico e, a partir da psicografia dele, recebiam cartas, seja do filho, de algum outro ente querido que houvera desencarnado, e a partir dessas experiências, cada qual era emulado, até mesmo como pedido que era feito nos escritos da parentela, nas cartas que enviavam para esses pais que ficaram, era colocado para iniciar alguma obra de caridade ou para fazer uma dada reforma importante na moral, ou para trocar de atuação do ganha-pão, que não estava coadunada com a proposta de Jesus. Então, acabava que essas cartas consoladoras também eram êmulos importantes que levavam aqueles que permaneceram aqui a mudar a rota das suas vidas e a, transformando o próprio destino, beneficiar aqueles que tinham ido. Por isso que a melhor forma de nós ajudarmos aqueles que faleceram é fazendo o bem, é impingindo o nosso burilamento moral. Porque com isso nós conseguimos ser esse esteio para que, através de nós, tantos quantos no astral, possam ser ajudados. Visto que nós estamos aqui, como uma mãe que tinha um filho em situação de drogadição, e ela estava desanimada, porque já houvera tentado tanto internar ele compulsoriamente numa clínica que não tinha dado certo, porque ele não aceitou o tratamento de forma alguma. Já houvera tentado levar ele ali no centro espírita que ela militava e não tinha funcionado, porque ele não aceitava ir. Já tinha tentado levar ele de um psiquiatra para poder fazer um tratamento paralelo e não houve modo ele aderir àquele tratamento. Ele continuava na vida de drogadição que ele estava e fora de casa. De vez em quando ele ligava para ela para pedir desculpa, dizer que, apesar de tudo, a amava, mandando um abraço para ela, de onde ele se encontrava, mas não morava na mesma casa que ela. E ela estava tão desanimada daquela situação que ela tinha pensado em dar um fim na própria vida, pela frustração dela em ver aquele filho consumido pela dependência química, destruindo a sua saúde física, e ela na impotência que ela percebia que estava para lidar com aquilo. E foi quando ela foi orientada ali no centro espírita que ela houvera ido, que é agora que ela precisava continuar mesmo. Porque enquanto ela estivesse tendo a dádiva de continuar encarnada com esse filho nessa situação, ela ainda podia ser esteio para ele, baluarte. Seja na oração para ele, seja sendo aquela presença que ela tinha sido até ali, de apoio para ele, de segurança, que ele lembrava e sentia que não estava sozinho, que de vez em quando fazia aquela ligação para agradecer ela, para mandar aquele abraço, para pedir desculpa. Onde ele, ao ligar e mandar esse beijo para ela e dizer que apesar de tudo a amava, pelo menos ela estava tendo essa proximidade com ele, que se ela fosse embora, ela ia dificultar, porque ela já não estaria mais aqui na proximidade que ela podia com ele, para continuar ajudando da forma que ela alcançasse. Por isso que, seja na condição que nós tivermos, nós temos possibilidade de ajudar
aqueles que precisam de nós. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa parentela, seja aquele que fica, seja aquele que for, é possível a gente continuar se ajudando. Existem casos em que não há como continuar tendo um contato. Quando a gente fala, por exemplo, a questão de casais, que às vezes um desencarna e não tem preparo para poder voltar para o lar e ver o que aconteceu depois do desencarne dele. Como a gente tem o caso do André Luiz, que vai relatar o seu testemunho em nosso lar, onde ele houvera sido aquele marido intransigente, ele um médico, e que inclusive houvera tido experiências ali extraconjugais, que acabou pegando sífilis, e tinha uma vida de às vezes se exceder numa bebida, numa CPIP, e a própria questão também do fumo, onde ele estava imerso ali ainda numa vida materialista, que encarava até a profissão dele como médico para o ganho de dinheiro acumulativo, e aquela condição ainda de egoísmo, de atender aos da família dele, e os outros que fiquem afastados do seu auxílio. Que a gente sabe que aquele que está voltado para atender os da sua casa, isso é instinto, a gente não faz nada além, em termos de nobilitância, quando a gente só pensa nos da nossa casa. Porque os animais que não são de pensamento contínuo como a gente, também tem isso. Nós só vamos conseguindo realmente fazer elevações importantes via controle do nosso sentimento quando nós passamos a olhar aqueles de fora do nosso lar como parte da nossa família também, universal, espiritual. E no caso do André Luiz, ele tinha ainda esse olhar do instinto gregário de atender os da sua casa e não oferecer o auxílio aos de fora. Ele às vezes dava alguma receita de medicação gratuita para o povoléu necessitado, mas eram situações pontuais, porque a conduta dele ainda se demorava numa arrogância, e que por esse estilo de vida de suicida indireto, ele desencarna muito antes do que deveria, e quando ele chega no astral, que ele passa ali pela região do umbral, ele ouve aqueles vociferos na direção dele, chamando ele de suicida, e ele não compreendia o porquê daquilo. E acaba que, enquanto ele está ali no umbral, é uma experiência onde ele sente fome, sente sede, mesmo já tendo desencarnado. Ele ficou ali alguns anos, e ele vai trazer o relato das angustiações que ele viveu, mas que quando ele consegue lembrar da prece, que inclusive o benefício que ele teve ali foi de uma das clientes que recebera receita gratuita dele, e que foi a que continuou orando por ele, e que o auxiliou naquela situação que ele estava, de indigência moral. E a partir do momento que ele pôde despertar por oração e lembrar da prece, foi que foi possível ele ser socorrido. E então foi levado para o nosso lar, para um tratamento que durou um período, e ele vai trazer como para ele ali naquela encarnação, aparentemente sob um véu de normalidade, de competência, ele na verdade tinha fracassado. E quando ele recupera no astral e deseja saber como ficou a esposa e os filhos, não é permitido para ele ali fazer isso num primeiro momento. Inclusive porque essa esposa veio a casar novamente e os filhos ali cresceram, e ela estava já nesse segundo matrimônio, e que o André Luiz, se fosse na casa dele e visse isso, iria desequilibrar.
Por isso que nem sempre é permitido reencontros daquele que desencarna com aquele que fica. Porque isso implica um equilíbrio, uma maturidade, para poder lidar com aquilo que encontra aqui. Que nem todos vão trazer isso. Às vezes o indivíduo precisa caminhar muito no astral para vislumbrar uma possibilidade de vir aqui visitar, enquanto espírito, aqueles que deixou. E nesse sentido que nós temos inclusive relatos como um senhor que ele tinha desencarnado e no astral ele ficou desesperado, pedindo para os maiores para levar ele na casa dele, porque na visão dele, a família dele não vivia sem ele. Com certeza todos deviam estar desesperados, sem rumo, porque ele era o baluarte da casa dele e uma vez que ele veio desencarnar, a casa dele estava em sérios apuros. E ele ficou estupefato quando ele foi levado ao ambiente onde ele vivia, ali junto aos seus, e percebeu que estava melhor do que quando ele estava encarnado. Cada um se virou. Os filhos dele que não trabalhavam enquanto ele era encarnado arrumaram emprego e conseguiram reorganizar a rotina de cada um. E acaba que, depois que ele desencarnou, o ambiente melhorou, ao invés de piorar. Então, mostra aí que, às vezes, dependendo da situação, o indivíduo ele não pode ter contato com aqueles que ficaram, mas vai ter situação que isso é possível, inclusive pelos fios invisíveis da prece e da vibração elevada, que é quando a gente pode continuar se ajudando. E nesse sentido que, se nós considerarmos, por exemplo, a questão do autoextermínio, vai trazer uma realidade onde o indivíduo que sai por essa porta, ele não vai poder de pronto continuar tendo contato com quem ficou. Mas aqueles que ficaram podem continuar ajudando esse espírito onde ele foi, na situação que ele tiver. Até porque, gente, a questão das variações no mundo espiritual são grandes. Porque a gente tem desde aquele espírito que fica na crosta, junto aos seus despojos, depois do autoextermínio, tem aqueles outros que vão para o Vale dos Suicidas, tem outros que podem ficar numa região de matadouro. Daí que vão existir variações de acordo com a trajetória de cada qual, mas que uma coisa é certa, ninguém está abandonado. Os benfeitores continuam por perto e atentos a cada um, porque existem determinadas medidas que inclusive são profiláticas, enquanto aí prevenções de suicídios no porvir, porque às vezes o espírito que sai por essa situação daqui, ele é mantido com o fluido vital dele e acaba numa determinada região do umbral, vivendo situações dolorosas, porque o fluido vital ainda está estuante, e o fluido vital é para quem está encarnado. Quem desencarna, isso precisa ser retirado para ele poder ir para o astral. E às vezes os benfeitores permitem que esse fluido vital continue no organismo do autoexterminador para que ele continue aí tendo sensações que naquele momento vão ser dolorosas, para que ele crie uma memória protetiva e não venha se suicidar novamente numa próxima existência. Nesse sentido que, se por um lado, aquele indivíduo que desencarna idoso, que já esgotou seu fluido vital e, portanto, ele vai tranquilo para o astral, cônscio uma consciência limpa, por outro lado, aquele indivíduo que desencarna
antes da hora, ele ainda tem muito fluido vital, que, de acordo com o mérito do indivíduo, vai ser tirado dele pelo benfeitor antes dele ir embora. Mas, no caso do suicida, isso às vezes é deixado com o indivíduo, que vão levar a experiências dolorosas que serão protetivas para o porvir, e no caso também daquele que está em situação irregular, moralmente falando. Porque, ao permanecer com aquele fluido ali por um tempo, até que possa ir se esgotando, é uma experiência de perturbação que às vezes é consequência daquilo que o indivíduo viveu enquanto estava encarnado. Se ele acabou assassinando alguém, ou traindo alguém, ou extorquindo um terceiro, acaba que são experiências de manchas na mente que, ao levá-lo a desencarnar antes da hora, encontra ele com um fluido vital. E ele vai precisar, então, ficar um tempo nesse estado de coisa, não como punição, mas por aquilo mesmo que ele está colhendo o que ele plantou. E às vezes, gente, o endurecimento do indivíduo é tão grande que ele está numa inconsciência tal que ele desencarna e nem toma consciência do estado dele, e reencarna sem tomar consciência. Então ele fica nesse ioiô de uma roda samsara inconsciente, que ele entra e sai, berço, túmulo, túmulo, berço, sem tomar consciência daquela situação. Então a gente tem espíritos nesse estado de coisa que vai dizer do estágio ainda da consciência de sono do indivíduo, que por não ter tido um despertamento mínimo, não é possível que ele tome uma lucidez diante da situação dele. Nesse sentido que, se nós consideramos, por exemplo, segundo Kardec vai trazer para nós no Livro dos Espíritos, 3 causas aí dessas desistências que a gente tem diante da vida, uma delas é a falta de fé. Então, quando nós consideramos a falta de fé, isso tem a ver com uma falta de confiança em Deus, na vida, em mim mesma. E a confiança, gente, ela é essencial. Porque quando eu tenho fé, eu movimento elementos na direção daquilo que desejo. Porque acaba que, se nós olharmos materialmente falando, nós não temos uma certeza de nada. Até porque a gente sabe que tudo muda a todo momento, que inclusive a gente tem aí a questão do sofrimento pela impermanência, que a gente tem que combater, porque a gente já tem essa tendência de sofrer por essa mudança que acontece o tempo todo, já temos a tendência de sofrer pelo sofrimento, e já temos a tendência de sofrer pelo atavismo. Por quê? Porque tudo está em mudança. A única certeza que nós temos é que tudo está se modificando a todo momento. E nesse sentido que, num raio como esse, se eu não tenho fé, eu fico ao léu, eu fico à deriva. E qualquer vento me leva, como uma folha mesmo entregue à ventania. E nesse sentido que, para a gente ter essa constância, essa estabilidade emocional, a gente tem que ter fé. Porque a gente consegue tomar o comando do nosso destino e dar um rumo para ele, mesmo em meio a isso. Um outro aspecto aí que leva à desistência é a ociosidade, porque o tédio, o ócio, é um perigo, inclusive a questão da inércia, porque nós já temos também a tendência à inércia, que é essa paralisação onde nós nos entregamos a uma mornidão e não produzimos ativamente no meio em que estamos. E a questão da inércia, ela é um risco, porque se nós não temos cuidado,
a gente perde grande parte da nossa encarnação em questiúncula, em inercidade, paralisados, anestesiados e sem despertarmos para a nossa destinação enquanto aqui. Porque existe uma proposta superior com a nossa encarnação. Por exemplo, se a gente considerar a questão do suicídio, isso não está na mapa reencarnacional do indivíduo. Nem fazer o mal, nem latrocinar, seja o que for em que a gente leva lesão para nós ou para outrem, não está no nosso mapa reencarnacional. O que está no nosso mapa reencarnacional são uma série de experiências, sejam elas expiatórias ou provacionais, em que nós sejamos passados para uma condição em que tenhamos conseguido reparar, se bem vivermos aquela expiação, e se bem vivermos a prova, vamos subindo de nível. E nesse sentido a gente vai conseguindo aí encontrar uma burilação. Isso está no nosso mapa, determinados aspectos que fazem parte da nossa roda samsara, em que a gente vai tendo experiências umas após as outras, e que inclusive assim, quanto mais eu dou conta de ser bem sucedida numa prova que me alcança, novas provas mais difíceis virão, mas dizendo que eu estou me aperfeiçoando. E isso é feliz porque quanto mais experiências desafiadoras me alcançam, significa que mais está sendo exigido de mim e mais eu posso produzir no bem. Por isso que quando aquele indivíduo está desperto para as suas responsabilidades, os seus deveres, acaba que ele, às vezes, pode ser colocado estrategicamente com ilimitados compromissos e severas responsabilidades, onde ele precisa fazer, a preço do seu sangue próprio, desse golpe, uma plantação luminosa. Porque já teve no pregresso muitas experiências calamitosas, clamorosas de erros, e que ele nessa encarnação está tendo a oportunidade de refazer, reparar e deixar mesmo bênçãos por onde ele passe e com o trabalho que ele oferece. Nesse sentido, gente, que a ociosidade ela é tão perniciosa e é um dos motivos que às vezes nos leva aí a esse estado de não continuar com o nosso processo. Porque se a gente não toma cuidado, a gente vicia na ociosidade, na perda de tempo, na inércia, e isso compromete nossos melhores esforços. Inclusive considerando que nós precisamos colocar na roda do nosso dia os deveres que nos competem. Então, cada segundo é precioso. Isso muda a nossa perspectiva do nosso tempo e a forma como a gente vive isso. Um outro aspecto aí é a questão da saciedade. Porque, às vezes, eu posso estar aí com uma saciedade de um capricho atendido e isso acabar me fazendo tropeçar por um anestesiamento que eu tenho devido a isso. E nesse sentido, eu achando que tudo de bom que eu posso conquistar está na matéria, e nesse sentido eu me demoro nos resultados de saciedades da terra. Enquanto nós sabemos que a maior parte daquilo que nós aparentemente entendemos como matéria, na verdade é energia, e é realidades que nós não deciframos. Se a gente pegar o próprio átomo ali
Você tem mais de 90% ali que são espaços aparentemente vazios, e ali 1% considerado matéria. E mesmo quando a gente fala do átomo, quanto mais os cientistas pesquisam, mais eles descobrem subpartículas dentro do átomo. E dentro das partículas atômicas, como a gente tem nêutron, próton, elétron, quanto mais é feito pesquisa, mais se descobre subdivisões das subdivisões. Então a gente percebe que não tem um termo isso, que foge ao nosso escopo e à nossa capacidade de abordar. Por exemplo, a própria questão da água. Existem regiões hoje do orbe que criaram equipamentos que pegam o H2O que está no espaço, transformando isso naquela água em estado líquido para aqueles populações locais usarem, porque tem muita molécula de água no espaço. Como a gente tem a água sólida, que é o gelo, a água vaporosa, nós temos a água líquida. Então, vai trazer para nós que são mistérios e que a gente aos poucos vai decifrando, mas trazendo que a maior parte do que nós podemos enxergar, na verdade, é vazio na nossa percepção ainda pequena e energia que estão aí fazendo um agrupamento de situações que nós não identificamos. Então, a gente poderia dizer de uma consciência cósmica que mais importante do que a gente estudar ali o que está dentro do buraco negro, na verdade, o que ocupa o espaço que a gente tem no universo e aquilo que está nas nebulosas. Mais importante do que isso seria nós conhecermos a consciência cósmica, porque o universo é uma expressão da consciência cósmica, que é Deus, daquilo que nós percebemos. Porque se o universo é uma expressão dessa consciência cósmica, então significa que existem muitas outras expressões que nós não conhecemos. Como um cientista trouxe para nós. Nesse sentido que a percepção de saciedade, ela tem a ver aí com essa engano e essa ilusão que vai tomando conta de nós caso nós não foquemos a nossa proposta nas coisas espirituais, visto que aquilo que é material é enganoso, é ilusório. E até mesmo a questão dos resultados daquilo que fazemos. Por isso que é perigoso a gente focar em resultado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando eu faço um trabalho no bem, que eu fico acompanhando o resultado, isso já é fracasso da minha proposta. Porque nós somos chamados à boa incementação, enquanto que o resultado pertence a Jesus. Então, eu preciso me perceber com a mão na massa, pegando essa charrua, essa grade e pondo a mão no arado sem olhar para trás, mas ao mesmo tempo eu preciso seguir naquilo que eu estou fazendo, sem preocupar com os resultados, as consequências daquilo, mas tendo em mente que eu estou conseguindo dar o meu melhor e deixar coisas nobres por onde passo. Ao invés de deixar lesões, seja a mim, seja ao outro, eu estou deixando consolo, reconstrução, que vai, então, por Jesus mesmo, ser multiplicado, porque a obra é dele, onde ele, então, leva para aquele que para ele precisa aquele amparo. Nesse sentido que
quando nós consideramos, por exemplo, o suicídio per si é uma infração da moral-lei. E nesse sentido que o materialismo ele tem uma responsabilidade sobre a equivocada forma de pensar do suicida e que nós não temos na ciência uma consistente solução para esse problema. E nesse sentido que vemos aí, enquanto razões para essas situações de desistências que existem, os revés, as decepções, os descontentamentos que o indivíduo possa experimentar, que vai formar um elo da moral covardia. E nesse sentido que a patologia mais presente nesse ato é a depressão. E com isso, nós temos aí a ponta de um iceberg em que dificuldades, eventos adversos e vulnerabilidades acabam culminando num trágico desfecho. Também temos aí as obsessões, em que vai ser colocado para nós como uma espiritual causa. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, ele houvera publicado o depoimento de um suicida com o título do Suicídio de um Ateu, onde ele relaciona esse tipo de desistência com a perda de prazer pela vida, perda de sentido, trazendo aí uma desadaptativa percepção acerca das próprias angústias, onde o ser se acha habilitado para buscar uma rápida solução para a dor. Então, poderemos considerar isso como uma fragilidade, um estado desequilibrado, onde não é possível para mim perceber que com o tempo as coisas vão se resolvendo, porque nenhum problema é eterno. Nesse sentido que a espiritualidade, ao se comunicar conosco, nos dá um apoio valioso, porque a gente vai percebendo que não há como acabar com a nossa trajetória evolutiva, que isso é eterno e que por isso é melhor eu cooperar com o meu processo de alguma forma do que tentar parar. E nesse sentido que o autoextermínio ele é considerado um problema de saúde pública porque é uma tragédia não só do indivíduo, mas da família, da sua parentela. Aqueles que ficam sentem culpa, tristeza, raiva, vergonha, abatimento, desesperança ou arrependimento. E dúvidas sobre os motivos reais que levaram o outro a esse ato extremo. E assim, gente, nós estamos falando do espiritismo, porque existem determinadas crenças em que aquele que é suicida não tem direito a determinados ritos para auxiliá-lo. Como, por exemplo, Divaldo conta que a irmã dele, que era casada, e uma vizinha houvera feito uma fofoca acerca do marido estar tendo um caso extraconjugal. Inclusive, essa que veio fofocar para ela era uma suposta amiga, e que ao fazer essa fofoca deletéria, essa moça casada, ela desesperou-se, desequilibrou e acabou que foi até a casa daquela que a amiga tinha dito que estava tendo um caso com seu marido, bateu nela, depois voltou para sua casa, pegou um remédio que era ali na verdade um veneno para matar rato,
ingeriu e veio a falecer. E o Divaldo conta que na época eles eram católicos e a mãe participava ativamente da igreja local ali em Feira de Santana, na Bahia, onde eles residiam. E quando esse acontecimento se deu, essa mãe foi até o padre pedindo para rezar uma missa para a filha dela, que tinha falecido recentemente ali pelo autoextermínio. E esse padre recusa a celebrar essa missa porque, por um dogma ali incluído na Igreja Católica, o indivíduo que se suicidasse estava condenado a uma eternidade de sombra e não teria a benesse de uma missa rezada na sua direção. E a mãe do Divaldo ficou tão indignada com aquela situação que ela deixou de ser católica naquele momento. E ela ajudava muito ali na igreja que ela estava. Foi uma grande perda para o próprio padre e os contemporâneos ali que militavam com ela no catolicismo. Mas ela rompe com a igreja católica e é quando, então, ela vai procurar o espiritismo, procurando aí ajuda para a filha dela. E vai encontrar. Inclusive o próprio Divaldo aí, que era novo, ainda criança nessa época, vai ter a diretriz aí da sua caminhada a partir dali, porque ele seria o grande médium que ele foi e divulgador da doutrina espírita. Inclusive o próprio Divaldo, depois que ele já estava maior, que ele já tinha ido para Salvador, ainda era jovem, e teve um momento ali de desarmonia mental e foi para o alto de um prédio para se jogar. Iria também cometer o suicídio, até porque, gente, quando isso acontece com alguém na família, energeticamente os outros ficam contaminados com essa energia. Por isso que alguém que tem caso na família de suicídio tem que dobrar a vigilância em relação às suas desistências. Porque acaba que existe uma infiltração energética nociva para aqueles que ficam. E com o Divaldo isso aconteceu, porque anos depois que essa irmã tinha suicidado, ele, o Divaldo, tentou suicidar ali em cima daquele prédio. E quando ele está para pular, essa irmã dele que suicidou aparece para ele e diz para ele que ele era louco de fazer aquilo porque ninguém morre. E é quando o Divaldo, num susto, cai para trás, porque ele já tinha essa mediunidade de evidência, dentre as outras que ele trazia, e vai poder aí reconstruir a sua vida com a trajetória que ele deixou aí ínclita e de contributo para o espiritismo. Por isso que a gente tem que ter muita cautela, porque assim, aquilo que eu faço comigo acaba que pode prejudicar todo um esteio familiar onde eu estou. E, inclusive, gente, pelo testemunho que eu deixo, pelas energias que eu estou transmitindo. Porque se eu estou no comando da minha vida, no pensamento elevado, controlando meu sentimento para o bem e mantendo a minha ação nobre, eu energeticamente estou influenciando de forma positiva aqueles que estão mais próximos de mim. E nesse sentido que os outros vão poder sentir aquele apoio, seja na situação que nós estivermos vivendo, porque nós vamos encontrar com a lei de causa e efeito a todo momento, dentro das nossas casas, seja por uma doença que alguém viva, seja por um desentendimento grave, que um terceiro que está ali precisa intervir para poder amansar a situação, tentar uma concórdia, seja por uma dificuldade financeira que se abata sobre aquele lar. O tempo todo nós vamos encontrar a lei de causa e efeito funcionando dentro daquele lar, e aquele que seja para o qual a lei de causa e efeito está direcionando aquela situação, mesmo assim os outros que estão ali dentro daquela casa são impactados e precisam auxiliar.
Então, na verdade, quando alguém vive uma situação difícil dentro de um lar, todos, na verdade, são participantes daquela situação. Por exemplo, quando a gente considera um filho deficiente, vamos dar o exemplo aí da síndrome de Down, em que, ao nascer essa criança, não é só a mãe e o pai que tem participação ativa e precisa auxiliar esse espírito que tem essa síndrome, mas os irmãos, os avós que estão ali juntos naquela casa. E mesmo que não estejam, mas que têm essa proximidade sanguínea e que são convocados naturalmente. E sem que seja necessário fazer esse pedido verbalmente, mas que fazem parte daquele esteio e que precisam dar o seu contributo de auxílio naquela situação. Isso vale para qualquer situação difícil que um lar viva. Por isso que é muito perigoso quando a gente encontra dentro de uma família situação onde um vira bode expiatório, onde um acaba sendo rejeitado, porque a exclusão de um significa um desequilíbrio generalizado para os outros, que não estão cada qual assumindo o seu papel que pediria essa confraternização, que vão trazer consequências, porque caso aquele estado de rejeitar e de excluir um membro permaneça, as consequências nocivas virão sobre todos aqueles que estão dentro ali daquela família. Então a gente tem que ter cautela, porque às vezes a gente tem, até pelo egoísmo que a gente ainda traz, falando de mim como espírito inferior, a nossa arrogância, de achar que alguém que mora conosco, que passa uma determinada dificuldade, é problema dele, que eu não tenho nada com isso. Pelo contrário, eu tenho tudo a ver com isso. Porque eu estou ali próxima, dentro daquele mesmo ambiente, e não existe acaso. Quando nós estamos na proximidade consanguínea, de convivência, seja num trabalho, num prédio, numa militância, no centro espírita ou de outra religião, nós, na verdade, fomos congregados, e isso é um convite, uma convocação feita a nós para auxiliar. Por isso que quando eu estou dentro da despertamento para o meu dever, eu vou conseguir dar o meu contributo, no limite da minha força, para aquilo que esteja acontecendo. E é isso que vai importar. É como eu estou contribuindo. Não é tanto o que está acontecendo, porque problemas vêm e vão, nos nossos ambientes domésticos e fora dele, mas como eu estou contribuindo naquela situação, e deixando aí, no limite da minha força, a minha positividade, a minha fé, a minha energia boa, e sendo aí esse baluarte e essa âncora moral para aqueles que precisam de mim. E nesse sentido que também precisaremos considerar a questão dos psicológicos desequilíbrios. E, nesse sentido, é importante que quem está próximo de alguém que ameaça tirar a própria vida, ou já tem uma tendência nesse sentido, vá com ele até um terapeuta, marque um psiquiatra e o leve. E, nesse sentido que, quando o indivíduo não está preparado para chegar no astral, porque ele antecipou sua ida, isso pode trazer emoção terrível e amarga. E a primeira decepção que o aguarda é que ele continua vivendo. Então, vão se seguir uma série de tormentos em virtude da tocada decisão de rebeldia suprema. Então, nós temos aí aquele que continua com o padecimento que ele sentia na Terra, ou continuando a sentir as sensações físicas que ele teve no momento derradeiro, de acordo com a forma como ele interrompeu a sua trajetória.
E isso vai trazer para nós que é uma conduta de heroísmo falso, de rebeldia à vontade de Deus e negação da lei do amor. Porque a justiça de Deus, ela vem acompanhada da sua misericórdia. Porque Jesus mesmo já nos disse, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Por isso, quando a gente fala da reencarnação de um desistente, ele vai trazer reflexos e sinais no corpo orgânico, porque a desequilibrada emoção vai imprimir no somático psicopatias, carências ou deformidades, que serão para ele um desafio, exigindo esforço grande para reconquistar o equilíbrio. E nós temos aí alguns fatores de risco que vão ser os de natureza psicológica, como depressão, esquizofrenia e psiquiátricos transtornos, os mentais transtornos orgânicos, que tem a ver com o biológico, o econômico, como a crise financeira ou perda de emprego, e as questões sociológicas, como desavenças familiares, brigas e alcoolismo. E nós temos aí, segundo a OMS, que a maioria das pessoas que se autoexterminam tem algum mental transtorno diagnosticável, e o suicida comportamento é mais frequente em psiquiátricos pacientes. Mas, mesmo quando a gente fala de um país desenvolvido, a maioria não procura a ajuda de um profissional para tratar a sua mente. E aqui a gente está falando de país que tem fácil acesso a isso. Porque se a gente considerar, por exemplo, um país considerado de primeiro mundo, materialmente falando, marcar uma consulta com um terapeuta, isso é tranquilo, porque esse atendimento ele é generalizado. Mas, mesmo considerando essas realidades, a maioria das pessoas que tem transtornos aí e que precisariam procurar esse tipo de auxílio não fazem. Mas a maioria dessas pessoas comunica intenções suicidas e seus pensamentos nesse sentido. Por isso que a gente não pode ignorar. Precisamos fazer algo na direção daquele que ameaça tirar a própria vida. Então, eles vão dar sinais como sentimento de não valer nada, de querer morrer. E nesse sentido que nós temos alguns fatores de risco que incluem os violentos abusos, como violência doméstica, negligência, privação, abuso na infância, financeiro precário, problemas graves com pelo menos um dos cuidadores, como desemprego, mental doença, prolongada ausência, ser vítima de bullying, falta acesso de uma educação qualidosa, uso de entorpecente, hostilidade e impulsividade, vivência de intoleráveis afetos, como desesperança, abandono, desamparo, depressão, desespero, ódio, vergonha, humilhação, inveja, dentre outros, nesse areal. E nesse sentido que, para identificar um suicida potencial, nós temos aí a doença psiquiátrica, inabilidade para relacionar amigos, famílias e retraimento, pânico, ansiedade, mudança de hábito do sono alimentar, pessimismo, apatia, sentimento de culpa, auto-ódio, uma perda recente de peso, como separação, divórcio, morte, a questão da desesperança, solidão, cartas se despedindo. E os espirituais fatores têm aí a falta de fé, a moral, covardia, credulidade, duvidar do porvir, saciedade e ociosidade, desgosto pela vida.
Então a gente tem essa questão da saciedade ligada à monótona vida, sem objetivos, sem metas e perspectivas. Por isso que o espiritualismo ajuda, porque nos desperta para a nossa destinação. Então a gente vai em busca de ocupar nosso tempo com coisas elevadas, com propostas nobres, que inclusive isso tem a ver com a forma como nós ocupamos o nosso tempo. E a ociosidade são negativas crenças, nos quais os oportunistas espíritos aproveitam para induzir ao suicídio, dentre outras tragédias. Por isso que, quanto mais a gente vê sob um ponto de vista elevado, mais a gente se afasta das questiúnculas. E as nossas convicções, consono Kardec traz, são uma resignação importante que nos preserva de desesperar. E, portanto, nos protege de incessante causa de suicídio e loucura. Por isso, gente, que nós precisamos aí de nos focarmos, inclusive na literatura abundante. A gente tem, por exemplo, os escritos de Ivone do Amaral, que são aí preciosos para nós sobre esse assunto. E Consono vai dizer sobre a evolução do ser, imortalidade da alma, planetária gênese, a questão moral e outros correlatos temas, que nenhuma tentativa para moral reerguimento vai ser suficiente se continuarmos presos atados à ignorância de nós mesmos. Inclusive com a obra monumental que ela deixou para nós, Memória de um Suicida. E nesse sentido que o serviço no bem é o melhor antídoto que nós podemos ter. E nesse sentido que, quando nós consideramos essa questão da prevenção, é a instrução que levaremos, e então isso vai nos ajudar a ir combatendo esse estado de coisa, a irmos dissolvendo a nossa ignorância. Por isso que nós, ao vestirmos essa camisa da utilidade, nós nos preveniremos de compulsoriamente nos recolhermos à intimidade de nós mesmos por um indefinível tempo, permanecendo envolvidos pelas teias das nossas perturbações próprias, que é quando eu desisto da minha trajetória, mas eu vou acabar sendo compulsada a reencontrar com a situação piorada. E nesse sentido que estimulemos a pessoal valorização, acender uma luz no fim do túnel da desesperação como preventiva terapia, embasado no exercício da prece, das otimistas leituras, nos passes, uso da água fluidificada, evangelho no lar, diário, abrindo caminhos para a libertadora solução. Por isso que nós precisaremos trazer opostas energias a essas conturbações. Nesse sentido que, para que calamidade de vulto tal sejam evitadas, empreguemos todos os nossos esforços, porque isso é sagrado dever, preservando cada qual de acidentes desse tipo.
E nesse sentido que nós temos aí inclusive o Setembro Amarelo, que vai fazer uma abordagem nessa rota de evitarmos esses casos de desistências. E com isso nós poderemos então lutar por um orbe melhor, confiando em Deus na sua justiça, sabendo que Ele continua conosco na situação que foi, que a sua misericórdia nunca nos abandona. E com isso, percebamos que, diante de um caso de transtorno emocional de descontrole, que a gente percebe que foge da alçada energética e da força do indivíduo, procuremos nos reforçar a vontade de viver no outro, procurando a ajuda profissional e compreendendo que dificuldade, decepção e sofrimento faz parte dessa nossa trajetória. Nesse sentido, gente, que mesmo em meio aos desafios que nós estamos aí a braços com elas, poderemos fazer uma trajetória elevacional. Porque cada qual de nós precisamos trabalhar para o progresso da coletividade, consta no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo com um fim útil aquilo que realizamos, onde estaremos engajados no dever da caridade e olhando primeiramente para nós próprios naquilo que precisamos retificar.